Olá, muito boa noite, está no ar nossa estação. Estamos como? Na beira da praia, pulando o carnaval? Não, estamos aqui nos estúdios da nossa Vale TV, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV. E tá rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 51997501414. Horários alternativos, os canais 14 e 6 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. Comentários, Paulo Daniel, que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque sim, a gente está curtindo o carnaval. Nesse momento, provavelmente, eu já estou com minha fantasia de Pierrot, né, apaixonado. Não sei ainda se vou de Pierrot ou Colombina, porque eu quero fazer uma coisa meio vintage nesse carnaval. Tô pensando como é que eu vou. Vou estar na orla já com o meu maiô de linha. Mandei fazendo uma modista em esteio. Fazendo uma modista em esteio. Bastante bonito, bastante bonito. Nada cavado, porque, sou um homem de família. Tudo bem, Rodrigo? Estamos gravando esse programa no fim da tarde dessa sexta-feira, hoje 6 de fevereiro, esse programa que vai ao ar nessa terça-feira de carnaval, dia 17, para nossa alegria. Como diria eu. Junto com a gente, para nossa alegria, Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular, acesse graduacão.fevale.br. JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios cuidam, limpam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Concisa Construtora, há mais de 30 anos, construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, vem aí o SIC, dias 29 e 30 de junho, 1º de julho, a nossa FENAC, que volta a receber uma feira de calçados, voltada para o segmento empresarial. E Calçados Beira-Rio, 50 anos, líder no segmento de calçados, atendendo mais de 100 países e produzindo valores. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, senhores e senhoras, nossos técnicos aqui comigo no estúdio, Juliano Santos e Bruno Holanda, e essa bancada maravilhosa, cuti-cuti desse programa desta terça-feira. Abre para nós, por favor, para que as pessoas possam desfrutar da beleza, sobretudo, de Paulo Daniel Escolher. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. É um prazer sempre estar aqui, desfrutando da sua... Como é que a gente fala quando o cara é um bom anfitrião? Falhou a memória agora. Rodrigo, tu deve saber que tu é um senhor do século XIX, tu deve saber essa palavra com certeza. Mas o tempo de vivência já faz que a gente esqueça algumas coisas. É verdade, mas enfim, é sempre bom tê-lo como anfitrião aqui, Rodrigo, tão educado, falando boas palavras fora do ar pra gente. Um fidalgo, a sua fidalguia enobrece esse momento, Tá bem, muito obrigado. Isso aqui é um aristocrático. Com certeza, e totalmente sincero. Rodrigo Luiz Santos, nosso historiador, doutor, muito bem-vindo. Sempre muito bom te ter na tua Vale TV, Rodrigo. Obrigado, então, agradeço, Rodrigo, pelo convite, Desculpa pelo Paulo na bancada, Rodrigo. Sim, mas o Paulo é gente boa, sabe? Mesmo sendo do CAI, é um detalhe. Só que não posso falar muito, porque eu também tenho sangue caiense, então, Verdade, São José do Hortêncio se encontra no CAI, Então... A grande São José do Hortêncio, que é mais ou menos do CAI até Caxias, Isso aí. O CAI é posterior que o Hortêncio, Primeiro tu funda a colônia do Hortêncio, depois tu vai ter o Porto dos Guimarães lá para escoar o que a Alemoada estava produzindo lá no português e chinês. Do Grande Hortêncio. Tudo filhote do Grande Hortêncio, exatamente. É a mesma coisa a Grande Campo Bom, que Porto Alegre faz Aí tu forçou a barra. Eu não quero dizer nada, mas tu forçou a barra. Quando tu vê Trump invadindo, com seus planos, seus objetivos paramilitares, tu não tem medo, olhando de longe, direto de Caxias do Sul, onde tu és professor da nossa UX, Tu não tem medo de que Novo Hamburgo olhe meio estranho, para Campo Bom? Olha... Porque isso deve acontecer nos próximos meses.
Gustavo Fink e nós estamos nos organizando para apoiar o prefeito nessa conquista. É possível, né? Já sempre houve esse interesse, como já dizia um ex-governador. Desde Novo Hamburgo, apartado de São Leopoldo, exatamente. A gente já tá querendo puxar junto Campo Bom. Campo Bom sempre teve ali no meio, né? Sempre foi bem vista, né? Pelas autoridades e pelas lideranças políticas, né? Então isso mostra a importância dessa cidade antes mesmo de ser uma cidade, né? Que era a grande pretensão de Novo Hamburgo, por sinal, desde sempre ter Campo Bom. Campo Bom, né? Quando vem lá 38, mais ou menos 39, que vem aquela lei que tu tem que ter saídas, e Novo Hamburgo era uma gema de ovo, era uma ilha cercada de São Leopoldo por todos os lados. O que eles disseram? Não, a gente quer passa Campo Bom e Dois Irmãos, ou seja, o parque industrial e a cascata e a hidrelétrica lá. E mais... E Erval. Novo Hamburgo estava com os planos de construir a sua... Então, só que do que eles recebem? Lomba Grande. 3 vezes o tamanho do núcleo urbano aqui, né? Um potencial agrícola muito forte, mas nada daquilo que era a meta do prefeito da época, que era a indústria, né? Que era já a vocação e tal. Exatamente. E para São Leopoldo não seria... entre aspas, né, grande coisa que se perderia. Então, Teodomiro chega lá no Rio de Janeiro, conversa com um certo baixinho que mandou na história do Brasil durante muito tempo. Talvez vocês nunca ouviram falar, mas existia um cara chamado Getúlio Vargas. Né? GG. Né? E consegue que Lomba Grande seja anexada a Novo Hamburgo. O Dom Cavalcante, que também era amigo do GG. E que também era um baixinho mandão. Também. Os baixinhos na história sempre são os mais perigosos. O baixinho, já pensei que era Borges Medeiros. Também. Júlio de Castilhos. Não era, também. Não era mais o governador do estado, Borges Medeiros. Não, ele desde 28. Desde 28 ele não era mais. Exatamente. Depois foi o Flores, que só deu ruim. Só as decisões mais equivocadas. Por quê? Por que a gente entrou nessa história? Porque Novo Hamburgo tu diz que Novo Hamburgo ainda tem uma pretensão quando olha para a Rússia invadindo a Ucrânia, quando olha para o Trump de olho na Groenlândia, Novo Hamburgo olha para Campo Bom e diz, pois podia ser agora, né? Esse corpo podia ter sido meu. Esse corpo podia ter sido meu, mas olha, eu ainda acho que Novo Hamburgo vai terminar anexado por dois irmãos. Anexado por dois irmãos, as tropas descendo o travessão e tomando conta. O Quefão vai ser o primeiro lugar. Daniel, o objetivo é que a gente faça essa conversa, esse converscote hoje aqui, porque se aproximam as efemérides. Aproximam seus 99 anos da cidade. A contagem regressiva para o 100 a gente já faz há muito tempo. Sim. E 26, na verdade, nós estamos em 2026, o ano de 1926 foi importante para o processo de emancipação e toda a trama que envolvia as relações entre o segundo distrito, né, de São Leopoldo, que era as localidades de Novo Hamburgo, Hamburgerberg, ou hoje Hamburgo Velho, e Campo Bom. Então, 24 tem ali o centenário, tem toda uma questão que envolve justamente disputas internas nas comemorações, nas festividades. Ali é lançado, né, a pedra fundamental do processo de emancipação. 25 se tenta dentro da Câmara de vereadores, ou melhor, Conselho Municipal, se tenta a ideia de conseguir o apoio para a emancipação, isso em 1925, encaminhado o pedido para uma comissão de petição formada por Vicente Hennemann, católico, de Dois Irmãos, e Gustavo Fetter, evangélico luterano, o dono de Campo Bom. Né? Eles são contra. Depois, apenas Pedro Arans Filho, como conselheiro municipal representando Novo Hamburgo, vai ser a favor desse processo. E em 26, então, a gente vai ter duas questões que vão acontecer. Uma delas, né, porque eu não vou me lembrar a ordem agora, né, mas a gente vai ter a união entre Libertadores, PL, Partido Libertador, né, outro, né, não é o Partido PL de hoje, é outro, é o Partido Libertador, do Assis Brasil, de
Batista Luzardo, Raul Pila, Vardes, que a gente lembra, Raul né? Pila. E o PRR, né? Histórico do Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, e aqui em Novo Hamburgo, né? Os principais líderes do PRR em Novo Hamburgo eram católicos. Jacob Kreff Neto, Leopoldo Petri, Pedro Adams Filho. E o PL, o Partido Libertador, eram luteranos. Guilherme Ludwig e Guilherme Becker. Né? Então, interessante ter uma figura no meio que é o JJ Martins. Sim. Que o JJ Martins é libertador e católico, e com o tempo ele passa a ser o grande cara dos republicanos. E aí na década de 30 e 35 ele sai de novo dos republicanos quando Flores da Cunha rompe a Frente Gaúcha. Frente Única Gaúcha. Frente Única Gaúcha. Frente Única Gaúcha, deixando claro, não era um vestido, foi criado na época. Isso. Era uma união política. Não, né? é a indumentária que vocês me verão nesse carnaval. Ô, Rodrigo, tá falando isso naquele momento que sucede em poucos anos a Revolução Federalista ali dos Maragatos e dos Chimangos Maragatos, né? Isso, a gente vai ter 1893, né? É uma daquelas guerras que na história do Rio Grande do Sul... Começa ali e vai terminar lá em 23, né? Praticamente. Ela termina em 23. 28 anos Pacto de Pedras Altas, com Assis Brasil. Isso, é só porque assim, a gente vai ter a guerra de 1893 a 95, né? As batalhas, a famosa, ou não tão famosa assim, porque muita gente desconhece, mas a Guerra da Degola ou Revolução Federalista. A revolução que você tem vergonha de falar no Rio Grande do Sul. Exato, essa é aquela que... Não, né? essa pula. Né? Não, vamos deixar de lado essa. Mas as consequências vão continuar durante 28 anos e 23, sim, quando o Borges decide, não, eu quero ficar no poder mais um tempo, e os libertadores digam, não, dessa vez vai ter oposição. Vamos colocar um velho conhecido teu, um outro bigodudo, Assis Brasil, né, que é conhecido também pela sua questão com a agropecuária. Por isso que existe, né, o Parque de Exposições, hoje acontece a Expo Inter, é o Parque Assis Brasil. Mas não é, deixando um pouco essa parte do gado de lado, guerra em 23, e é interessante também o que vai acontecer, porque 23 termina a Guerra Civil, né, o Pacto de Pedras Altas, onde o Borges de Medeiros e os próprios intendentes, como eram chamados os prefeitos na época, não podem mais se candidatar à reeleição. E no ano seguinte tem o centenário da imigração alemã, né, que vai envolver Novo Hamburgo e São Leopoldo, não só a questão dos monumentos, mas toda uma articulação política também. 25 tem a negativa da proposta de emancipação do 2º distrito, que levava Campo Bom junto nessa proposta. E em 26, então, o que a gente vai ter? Além dessa união entre libertadores e republicanos, católicos e evangélico-luteranos, a gente, né, vai ter a seguinte situação. João Correia, intendente de São Leopoldo, né, percebe que está se tornando insustentável essa questão e que ele vai acabar perdendo Novo Hamburgo em algum momento, porque como o Borges não poderia mais se reeleger, ele tinha que pensar também nos seus possíveis sucessores que ele indicaria ao governo do Estado. Né? E depois ele vai indicar, como a gente falou antes, o próprio Getúlio Vargas. Mas ele precisava, então, politicamente aparar as arestas dos republicanos no Rio Grande do Sul. E nesse sentido, então, ele acaba se aproximando mais e vai atender as demandas de Novo Hamburgo em abril de 1927. Mas, antes disso, sabendo que poderia perder uma das principais forças econômicas, que além de Novo Hamburgo era a localidade de Campo Bom, então ele, juntamente num acordo com Gustavo Fetter e Emílio Fetter, os irmãos Fetter, tem o Largo ali em Campo Bom, decide, vamos desanexar aquela areazinha e criar um novo distrito, o 10º distrito de São Leopoldo, Campo Bom, em 1926. Tanto que lá na bandeira de Campo Bom aparece 1926, depois 1959, que é a emancipação. O 10º distrito estava ligado a qual distrito?
Campo Bom. Campo Bom. Campo Bom. Mas Ele estava era ligado ligado aqui, a Novo a Novo Hamburgo. Ele Era fazia parte do segundo segundo distrito, distrito. que era Novo Hamburgo, Hamburgo Só pra ficar bem Velho claro, e Campo porque é Bom. uma informação Mas muito importante nesse contexto. Exato. É uma coisa interessante, É Rodrigo. uma jogada de xadrez. Se, né? Total. eu tava agora mesmo aqui, peguei no celular para olhar aqui. Nós temos no arquivo público o livro de queixas do segundo distrito, né? Que tu já folhou lá com a gente, que é os registros todos da intendência, da subintendência de Novo Hamburgo, que era meio que uma subprefeitura. E ali as questões de Campo Bom são tocadas assim, lá em Campo Bom. Era pouca coisa. Tu vê nitidamente no livro de queixas, que tem algumas coisas só relativas a Campo Bom, como se fosse um lugar muito longe do que acontecer aqui. Tu tem o Hamburgo Velho, né? Tu tem a Mistura, tu tem o África, mas Campo Bom, os arrabaldes da Vila Nova, né? Que tem ali os registros, mas Campo Bom é algo muito longe. Muito longe. Vinham de Campo Bom, do Campo Bom, mas nada significativo que tu olhasse de cara e dissesse assim, não, faz parte do segundo distrito. É muito interessante. Muito parecido com o que Novo Hamburgo tinha de São Leopoldo. Um tratamento muito parecido com o Novo Hamburgo tinha de Exatamente. São Nós Leopoldo. tínhamos uma sede de uma subintendência com sede aqui. Sim, onde depois vai ser a intendência, ali no prédio do Novo Seguro. Ali na esquina tinha um prédio que era de 1886. Na esquina anterior, né? Não, tu tem um Novo Seguro, ali no Novo Seguro, na Davi Canabarro, com a Pedro Adams Filho, no edifício Novo Seguro, ali ficava a intendência. Na outra esquina subsequente ali, ficava o Cine Guarani. Não, no meio da quadra, não era no meio da quadra? Não. A subintendência era ali, tem as fotos do dia da emancipação, a galera toda ao redor, as senhorinhas de sombrinha e tal, o Leopoldo Petri, o Jacó Crefe, todo mundo na subintendência, né? Uma foto muito bonita. É uma foto muito legal. Muita qualidade, né? Muita qualidade. Sabe que a gente estava conversando hoje sobre isso? Nós temos um acervo de fotos incrível no arquivo, fotos de extrema qualidade até a década de 80. Década de 90, a fotografia se populariza, com as máquinas ficando mais barato, filmezinho lá de 36 poses. Quem vai fazer as fotos? Vamos chamar lá o fulano, vamos chamar o Feijó. Não, Paulo Daniel faz as fotos. Vai Paulo Daniel lá com a Love dele, Instamatic, tchac. Cara, as fotos dos anos 90 são pavorosas. São fotos sombreadas, são fotos fora de foco. A gente vê isso já no final dos anos 70. Eu acho que o governo do Nelson Ritzler já tinha muita foto. Não, mas o Nelson Ritzler ainda tem muita foto muito boa. Eu vi muita coisa de inauguração, de início de obra. Fantásticas as fotos dele. Ou seja, muita foto dali é do Deja, por sinal. Eu acho que as dos Deja são as melhores. Muita foto ali são as do Deja ali e tal. Tem as fotos da inauguração da pedra fundamental do Centro de Cultura em 78, são bárbaras. Aquelas fotos são maravilhosas. São incríveis. Do governo ali, mas aí a gente partiu lá da anexação de Campo Bom para as fotos. A gente já fez 100 anos no Novo Hamburgo. Sim, pronto. Foi um prazer estar com vocês. Sim. Não, brincadeira. Mas o que é interessante nisso é que quando precisavam dos campobonenses, era acionado. 2 exemplos. Quando houve a tentativa de mudar o nome de Hamburgo Velho e de Novo Hamburgo para Borges de Medeiros e Genuíno Sampaio. Né? Ali no final da Primeira Guerra, na época do intendente Gabriel Rafael de Azambuja Fortuna, né, que era um intendente de São Leopoldo, nomeado pelo Borges de Medeiros. Ele tenta mudar. O Borges pensou, mas peraí, eu nem morri ainda, já estão querendo botar meu nome aí. Não, peraí, né? Não faz isso, segura. Mas existe foto com a estação em Novo Hamburgo, chamada Borges de Medeiros. E a de Hamburgo Velho como Genuíno Sampaio. Exatamente. Então, depois, quando sai o Azambuja Fortuna e vem o Mansueto Bernardi, secretário pessoal do Borges, né, que é um italiano que se criou ali em Veranópolis, né, ele recebe uma petição, recebe um abaixo-assinado, e tu vai encontrar várias assinaturas de pessoas de Campo Bom. Isso em 19. Em 20, vai ter, né, eleição para intendente, e quem é que vai ser escolhido pelo Borges para ser o intendente candidato pelo PRR em São Leopoldo? O Mansueto. Tem um grupo ali que não concorda. Vai ser formado um grupo formado pelo Carlos Otaviano de Paula, de Novo Hamburgo, e o vice JJ Martins, aqui do PL, dos Libertadores de Novo Hamburgo. Exatamente. E entre os que vão assinar naquele momento
os irmãos Fetter, lá de Campo Bom. Então, havia esse acionamento de acordo com as necessidades políticas. Eles eram proeminentes e eles andavam de acordo com onde era melhor. Eram bem sabonetes. Sabiam, né? Tem né, uma dos Paranauê, rede, como se diz eu, assim. Eu e o Rodrigo e o Ângelo um dia estávamos brincando que se a gente fosse fazer assim, vamos fazer o nome dessas pessoas e fazer redes a partir de fios, né? O fio vermelho é a ligação política, o fio amarelo é a relação familiar de casamento, o fio azul é a relação religiosa e o fio roxo, sei lá, é a relação econômica. Nós íamos ter que reservar o ginásio Cavazotto pelo tamanho da engronha. O Rodrigo trabalhou isso muito bem no teu mestrado, foi, né, Rodrigo? Foi. Trabalhou há 10 anos essas atrás, redes que tu tem em Novo Hamburgo é uma coisa maluca. Tu tá falando do JJ Martins, eu tô pensando, JJ Martins casou com a filha do Jäger, que era o dono do Curtume. Logo depois ele monta o seu próprio Curtume em sociedade com quem? Quem é com quem ele casa a filha dele? Com o filho do Pedro Adams Filho, Júlio Adams. É uma rede tão forte que se estabelece aqui e que vai dar base. Isso é uma coisa interessante, que a rede municipal de tramas religiosas, políticas, econômicas, é que vai dar base para essas situações estaduais e nacionais refletirem aqui. Tanto que a gente vai ter depois o intendente Odon Cavalcante, que era um paraibano, mas que fez a vida política aqui no Rio Grande do Sul. Em 24 ele é intendente de São Francisco de Paula, manda lembranças para o pessoal da exposição de 24 aqui. Exatamente, e em 27 o nome dele é aventado, talvez como prefeito, aqui para Novo Hamburgo, um externo, quer dizer, não tão externo assim, porque ele era casado com uma Cref. Uma Cref, a sobrinha do... Jacó Cref, né? Ele era a filha do Antônio Cref. Antônio Cref. Depois, em 30... novamente o nome dele é aventado, né, pelo próprio nomes como Maurício Cardoso e tudo. E em 37, daí finalmente ele é nomeado prefeito, a denominação já era prefeito, e fica até 42, quando vem Nelson Turre Schneider, vem lá de Farroupilha, né, ele era de Porto Alegre, mas ele foi intendente em prefeito em outros municípios, ele foi prefeito em Farroupilha, Novo Hamburgo e o primeiro prefeito de Canela em 45. Né? Então, tem toda uma trama assim que é um quebra-cabeça divertido, mas ao mesmo tempo complexo de se montar. Muito complexo, principalmente porque, para quem nos ouve agora falando, então ele foi prefeito aqui, como assim? Ele saía daqui, ia concorrer lá, saía de lá, vai concorrer aqui, parece o Arnaldo que era prefeito de Lindolfo, foi prefeito em Ivoti e tal. Não é assim, galera. É intervenção. É o Partido Republicano Rio-Grandense, Borges de Medeiros, indicando, tu vai ser candidato lá. O famoso prefeito biônico. Não, e outra coisa, a fraude eleitoral nas décadas de 20 e 30, que você estuda lá na escola, a República do Café com Leite, o voto de Cabresto, isso parece que é lá da República do Café com Leite de São Paulo. Não, no Rio Grande do Sul isso funcionava muito bem, muito bem. Carlos Armando Corte tem uma história assim, né? Não. A urna dele foi... sim, a urna dele, sim. Sim, a urna dele foi roubada e o Guilherme Becker O Guilherme Becker foi prefeito por um ano. Se faz uma nova Ele foi prefeito provisório por um ano. O gosta de eleições sucessivas. Guilherme Becker, que era casado com o filho do Guilherme, do Ludwig, do empresário. E o Cor, que é casado com a filha... Fiz o histórico do Cor esses dias. Então, me faltou aqui. Qual é a relação deles com o deputado Sor? Me perguntaram hoje isso e eu não sabia dizer. Eu fui atrás da árvore genealógica. Provavelmente porque eu aticei que te perguntou. Essa pessoa que me perguntou, que é uma pessoa que perdi meu Instagram, alguém que perdi minha conta. Não é o pai do Sor? Não sei, é Nelson ele. Cor? É o Nelson Cor? Não foi. Eu joguei pra ele ontem. Não sei. Então provavelmente foi ele. Qual é a relação dos dois? Porque ele foi prefeito de Novo Hamburgo 2 vezes. Né? Foi prefeito de Novo Hamburgo duas vezes, foi deputado, se eu não me engano. Tem toda uma tradição ali. Veio de Montenegro. Mas aí nós estávamos falando aqui da questão do PRR. Tu tem essa tradição autoritária, né? Tem o
O Décio Freitas, que é o homem que inventou a ditadura no Brasil, que é o do... Foi. O Décio Freitas escreve O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil, que é uma biografia do Júlio de Castilhos. Porque a República Rio-Grandense, a República Positivista, que nós chamamos, era uma República positivista mesmo. Em que o executivo... Mas ele foi impressionantemente poderoso. Toda a trajetória do Borges de Medeiros é a trajetória do Borges de Medeiros. Dele. Assim, não é absurdo dizer que Getúlio Vargas leva a República Positivista Gaúcha para um âmbito nacional. Com certeza. O que é a República Positivista? Um executivo inflado, um legislativo apenas consultivo, que é o que o Vargas vai botar na República entre 30 e 37. Exatamente. Ele vai levar essa percepção do que é um republicanismo positivista gaúcho para o âmbito nacional. E todas as coisas refletem aqui no micro. Tu vai ver o Odon Cavalcante, ele é um cara de confiança do Vargas, ele vai para a Caixa Econômica, ele vai ser interventor em São Francisco de Paula, tu vai ter o Egídio Micaelsen... Diretor do Porto de Rio Grande. Diretor do Porto de Rio Grande, olha o que é um cargo... Esse cara é muito qualificado, extremamente competente. Extremamente competente. Às vezes falam, o político já fez tal coisa. Tem gente competente desde 100 anos atrás. Se tu vai ver Hospital Operário, Darcy Vargas, o Colégio Dom Pedro II, que depois vai ser o 25 de julho, uma penca, o próprio IAPI é algo que começa a ser gestado, tudo isso dentro das políticas... Fala daqueles entornos do hospital municipal. O SES, o Senai, tudo isso são coisas que são gestadas na administração do Odon Cavalcante. Elas vão ser executadas posteriormente, mas isso é o Correio aqui, o prédio do Correio, tudo isso é gestado dentro da gestão do paraibano Odon Cavalcante. Odon Cavalcante e Pereira Carneiro. Não, Carneiro Monteiro. Carneiro Monteiro, exatamente. Que vai ter um desdobramento da família que vem para o Rio Grande do Sul, que inclusive vai ter o Vitorino Ribeiro Carneiro Monteiro, que vai ser ali naquele período do início da República... Vitorino Monteiro... Agora me fugiu. É uma família de militares, né? É uma família de militares. Que a gente vai ter um vice-presidente do Estado, que vai ser ali no período pré-Guerra da Degola. E é interessante, porque a gente fala muito... Quando fala do Vargas, né, e pensa, o Vargas flertava com o fascismo, que acontecia na Europa, mas muito do que o Vargas fez em nível nacional foi transplantar a República o modo Positivista de Gaúcha. Fazer política no Rio Grande do Sul. Porque ele tinha alguns mestres nessa arte. Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Pinheiro Machado. Exatamente. A Santíssima Trindade do positivismo gaúcho. Júlio de Castilhos, essa hora Augusto Comte deu 3 voltas no túmulo lá na França, falando da tríplice. Não sei, às vezes a gente não vai ser excomungado, né, com essas questões. Quando é que essa influência toda deixou de pairar sobre Novo Hamburgo? Só depois da Era Vargas, do fim da Era Vargas, ou a gente teve eleições diretas, mais livres? Depende do que tu quer dizer com influência. Porque uma influência política... Era direta na determinação dos isso depois... prefeitos até aquele momento. Não, depois da Era Vargas. Termina com o Alberto Severo essa função. 48? 46. Não, e ainda vai ter, porque vai ter o Euclides... Isso. Euclides Fernandes da Costa, se não me engano, e o Frederico Guilherme Groverman. O Frederico Guilherme Groverman é um cara botado na transição. Exatamente. O Frederico Guilherme Groverman é 45, 46, 45, 47, agora me vem. 46, 47. Isso. Porque tem um período, como vai acontecer... é um momento, então, de ruptura da velha Novo Hamburgo, ou da primeira Novo Hamburgo. Porque assim como no Estado vai ter nomeações, vai ter lá um desembargador, poucos meses, que é o Samuel Figueiredo da Silva. Depois vai ter o Pompílio, Silon, Fernandes da Rosa, o Silon Rosa, que são interventores para fazer essa transição. Acontece nos municípios também. É o caso que acontece em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, e eu acho que praticamente todos os municípios... Que Novo Hamburgo nasce a partir de 1946. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. O futuro da Fê é o presente da Carol. O futuro do Pedro é o desafio do Miguel. E a Lídia, pensando no seu futuro, voltou a estudar.
Educação Sesc. Aprendendo o futuro. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta. O programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, muito menos quando essa é a bancada da vez, né? A gente sai conversando aqui, histórias maravilhosas. O lado B da história, né? O lado B, o lado C, Tinha nossa, que criar que... um podcast do lado BB da história, né? o lado B. BB ia ficar uma coisa meio chata. Mas né? aqui é muito A gente podia, tocada, tu Paulo lembra Daniel, essa carinha, que esse rostinho é bonito, mas você lembra daqueles LPs duplos que tinha, né? Aqui, o lado C e o lado D. Então aqui podia ser o lado C e o lado D. C e o lado D. De alguns, né? Nossa, tem vários alguns aqui. Alguns mereceriam, inclusive. Alguns mereceriam quase um lado Z1, Z2, Z3. Que Novo Hamburgo nasce a partir de 46. Hein? O que acontece na cidade? Que novos ventos são esses? Eles são mais democráticos de fato ou eles só mudam de patrono? Depende muito a que sentido a gente está pensando nisso. Tu tem, depois da era Vargas, tu tem uma ampliação da participação popular no voto. Né? De fato. O voto se amplia. Para você ter uma ideia... E ele é secreto. E ele é secreto. É um sufrágio mais universal do que o sufrágio universal de antes? Totalmente, totalmente. Quer ver uma coisa? Em 1929, isso tem no 5 de abril, em 1929, Novo Hamburgo era o município do interior do estado com o maior percentual de votantes. Novo Hamburgo tinha o incrível percentual de 10% de votantes. Tinha 1.200 pessoas aptas a votar em Novo Hamburgo. Das 12 mil pessoas. Das 12 mil pessoas, das 12 mil pessoas que viviam aqui. Então, isso era muito restrito, extremamente restrito. E aí, na década de 40, tu tem um boom da votação, tu tem um monte de gente, tem as mulheres começando a participar a partir de 32, Vargas, 34, herança do Vargas. Ele que gostou tanto de ficar 15 anos seguidos. Mas mesmo assim, tu tem uma democracia relativa no Brasil. Por exemplo, o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele entra, né, em 47 já como, então, o presidente da era democrática, em 46, mas um ano depois, ele
Caça, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha eleito senador, tinha eleito vários deputados federais. Jorge Amado era deputado federal pela Bahia, pelo Partido Comunista. Ele fecha isso se alinhando aos Estados Unidos dentro desse teatro de Guerra Fria que começa a se elaborar. Em Novo Hamburgo, tu vai ter o Carlos Armando Có, que vai ter ótimas relações com o Eurico Gaspar Dutra. Vai ter muito. O Eurico Gaspar Dutra vem aqui para a inauguração da BR, tem fotos com ele, inclusive, né, com o Carlos Armando Có. Mas tu vai ter também aí a herança integralista muito forte na cidade. A força mais poderosa nessa cidade, depois da era Vargas, ali quando começa, 32, 33, 34, é o integralismo. Porque o integralismo ele ainda dialoga com o republicanismo, tem várias alianças pontuais entre integralistas, que não deixava de ser um fascismo brasileiro, com os republicanos. Que apoiaram Getúlio, mas que apoiaram em 37. O Plínio Salgado apoia em 37. E 38 tentam, inclusive, matar o próprio Getúlio. Então, tu tem uma intentona integralista em 38. Voo de galinha, né? Sim, porque o próprio Getúlio lá, imagina... Não, voo de galinha é 34. Voo de galinha é 34, um embate que eles têm com os sindicalistas no centro do Rio de Janeiro, de São Paulo. Mas em 37 eles apoiam... Total. Em 37 eles apoiam o Vargas no Estado Novo, só que o Plínio Salgado negocia o quê? Ministério da Educação. Para quê? Doutrinação. Doutrinação dentro do Ministério da Educação, que é uma das bases dos estados totalitários, que o estado integral que eles queriam era esse. Só que em 38 Vargas fecha todos os partidos, inclusive a Ação Integralista Brasileira. E aí o pau pega, eles fazem uma intentona e tal. E aqui em Novo Hamburgo, que era muito forte, Wolfram Metzler, Alfredo Marotes, que nós tínhamos uma boa... O Wolfram Metzler foi eleito primeiro vereador integralista aqui, depois ele vai ser eleito em 40 e poucos ali nas novas eleições deputado estadual, depois vai ser deputado federal, e o Plínio Arlindo de Moura vai ser prefeito por 2 vezes, se eu não me engano, vai ser presidente da Câmara, vai ser vereador, depois vai ser prefeito, e ele sempre pelo PRP, o Partido de Representação Popular, que é o herdeiro do integralismo dentro dessa Segunda República, nós podemos dizer. E que em 59 vai eleger o primeiro prefeito de Campo Bom. Exatamente. Adriano Dias, que era do integralista. PRP, que era integralista do PRP. Era já um cara, então, com uma visão fascista, praticamente. Eles vão modificando. Eles vão modificando. Tu tem um livro muito bom que é o Fascismo em Camisas Verdes. E também a gente tem um limite muito tênue naquele momento daquilo que é fascismo, daquilo que é o nacionalismo, né? Um sentimento de amor. É uma forma de nacionalismo. O Plínio Salgado vai em 30, se eu não me engano, para a Itália. Bate nas duas pontes, né? No nacionalismo, num sentimento de carinho pela pátria, de amor, de cara, o integralismo chega a ser umas coisas engraçadas, porque eles tiram o Papai Noel. Né? Tem o velho índio. Como assim? É o velho índio, não? É o velho índio, uma coisa assim, que vem aí dar presente para as crianças no Natal. Um simbolismo nacionalista. Tu tem cigarro integralista, relógio integralista, tu tem revista integralista, tu tem... Cara, parece uma inodê política dos anos 30. É mais ou menos uma coisa assim. Tu tem tudo integralista e eles vivem nessa bolha. Essa linha vai até quando em Novo Hamburgo? Vai até o Vargas cortar as asas em 38. Mas a gente tem representantes deles ocupando espaços importantes da política até o final dos anos 50. Até o final dos anos 50. Não, na verdade, tu tem até os anos 60. O Plínio Arlindo de Moura vai ser um dos fundadores da Arena no Novo Hamburgo. Vai ser presidente da Arena, se eu não me engano, em 65. Então vai ter desdobramentos. Eles vão moldando de acordo com a situação. Porque mas Leopoldo Petri não. Leopoldo Petri, desculpa, eu tô pensando no casado com a filha dele. Né, o nível não, o nível é do PDC, Partido Democrático Cristão, e depois ele vai terminar na Arena. Mas o Leopoldo Petri é puxado, o Leopoldo Petri fica naquele ostracismo, depois que o Vargas tira ele em 30, ele fica num ostracismo muito grande, e depois ele se torna vereador pelo PRP, se eu não me engano. Né? E aí ele volta para presidente, ele fica presidente da Câmara, o prefeito sai e ele volta a assumir, lá no final da década de 40, o posto de prefeito. Ele faz todo um discurso, como é bom voltar a esse posto. Nunca, ele nunca. Foi um golpe. Porque, de fato, ele parece que representava bem a comunidade daquela época, né? Sim, mas ele se alinha com Flores da Cunha. Esse jogo, Flores da Cunha... Escolheu uma turma errada para andar. Escolheu a turma errada para andar, exatamente. No recreio... Não perdoa isso, né, Rodrigo? Não perdoa. Não, e isso é interessante. Por isso, cuide com quem vocês andam, tá?
E é muito importante esses detalhes, porque a política também vai tendo essas transformações e algumas coisas permanecem, outras mudam, mas tem sempre, né, poeiras ao vento, né? Dust in the wind. Grande música do Kansas. Essa poeira no vento que vai se fazer presente. O PRP, por exemplo, vai ser muito forte na região, né? Vai eleger, por exemplo, Novo Hamburgo, prefeitos, vereadores representando as cidades, futuras cidades em São Leopoldo, como é o caso de Campo Bom, como é o caso de Dois Irmãos, Sapiranga, vai ter eleitos pelo PRP. Então, mas também vai ter, com o Vargas, vai ter a questão PSD, a questão do PTB, quer dizer, tem o trabalhismo também, né, que vai ser enxergado e vivenciado de maneiras diferentes nas regiões do Estado. Dá pra gente dizer que a política andou mais ao longe do que a economia naquele momento? Os agentes econômicos, os empresários, eles não viviam diretamente a política aqui mais do que em outros lugares? Ou em outros períodos? Eu vejo que a minha impressão é que parece que a era Vargas profissionalizou políticos em Novo Hamburgo. Uhum. Porque até então tu vai ter Jacó Cref Neto, cara, empresário, coronel, né? Isso. Coronelismo puro, poder político, poder econômico. Tu vai ter Pedro Adams Filho, total. Leopoldo Petri, burocrata do Estado. Carlos Dinstbach, burocrata do Estado. Pessoas que têm ligação com cargos públicos. Tu vai ter o Júlio Kunz, que vai ser o primeiro subprefeito de Hamburgo Velho. Também empresário. Então, os empresários estavam muito presentes. JJ Martins, todos esses caras. A de emancipação era toda de empresários. Toda de empresários e de burocratas do Estado. De burocratas do Estado que estavam ligados. O Groverman eu acho que era empresário, acho que ele era comerciante. Aquele tinha hotel Groverman no centro. A família dele tinha hotel. Mas tu vai ver que esses caras tinham, eles eram aquilo que o Gramsci vai chamar de intelectual orgânico, né, da sua classe, eram empresários. Eu trabalhei isso com os empresários de São Sebastião do Caí, na minha monografia em 35, que também é contemporâneo a isso. Nossa, já faz tanto tempo que tu escreveu tua monografia. Cara, faz quase isso, faz 21 anos esse ano que eu escrevi minha monografia da TCC. Não, 1935. Pô, Rodrigo, assim tu me arrebenta. Mas esses caras eram agentes econômicos que vão ocupar cargos políticos. A partir da década de 30, 40, o Getúlio começa a pegar esses burocratas, esses políticos da sua confiança e colocar em pontos estratégicos que vão até representar os anseios desses empresários. Né? Mas caminham próximo. Mas aí a gente vai ter, então, na década de 40, nessa virada, eu vejo assim, políticos mais profissionais. O Alfredo Marotes, que era contabilista, vai ser vereador por 20 anos, eu acho. Né? Já tivemos saltos. Só o PTF, eu acho que bate o Alfredo Marotes. Já tivemos saltos do desenvolvimento econômico nesse período? Ou ele veio muito fortemente ali nos anos 70? A década de 40 monta a estrutura para o salto que vai ter na década de 50. As fábricas, a hegemonia do calçado. O trabalhador doutrinado, o trabalhador disciplinado se constrói nesse período, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Novo Hamburgo, o acúmulo de capital, as relações políticas e as relações econômicas se fortalecem muito nesse período. Muito. Quem ficou, ou seja, o Vargas faz o limpa, né? Um contraponto ao momento que a gente vivia das leis trabalhistas, de tudo isso. Ao mesmo tempo. Mas aí tu tem... Mas a política do Vargas era, ao mesmo tempo, de dar, como eu dizia, ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ao mesmo tempo que ele vai ter que dar essa contrapartida, que são a legislação trabalhista, ele coopta uma boa parte desses empresários. Tu tem os desfiles aqui da Semana da Pátria, as empresas marchando. Não era só assim a escolta, não, tem a empresa, tá lá Calçados Adams, todo mundo marchando lá pela pátria. O dia que o Brasil declara guerra à Alemanha, ao eixo, a praça do Imigrante fica lotada, a Praça 14 de Julho fica lotada aí tu tem a lista de trabalhadores das fábricas tal, que foram liberados pelos seus patrões, que também discursaram nesse momento. Ali tu junta o Estado, o projeto de governo varguista, com o projeto de um capitalismo nacional.
Então depois tu tem tudo isso pronto para dar a grande virada que vai ser nos anos 50 e aí na década de 60 a exportação, que aí fica... Aí, né? Aí solta a porteira. Aí E é se vai o boi importante com as cordas. que essa prática do Vargas de atender o empresariado para formar esse capital nacional, esse desenvolvimento que depois ali, a partir de 42, a gente vai ver mais forte, e, ao mesmo tempo, atender as demandas dos trabalhadores, tem a ver com aquilo que a gente falou antes das práticas que se faziam no Rio Grande do Sul. Uhum. Porque era uma prática muito comum do próprio Júlio, mas especialmente do Borges, criar, por exemplo, rusgas, né, brigas nos próprios diretórios. Quer dizer, Sim. tu colocar um contra o outro, tu atende um, depois tu atende o outro, tu faz vontade de um e de outro, para quê? Para controlar o poder, não deixar que houvesse um crescimento de lideranças que pudessem vir a tomar o poder. Embora depois, na década de 20, o próprio Borges percebe que vai ter que dar espaço para os jovens, nem tão jovens assim, da geração de 1907. João Neves da Fontoura, Getúlio Vargas, Lindolfo Collor, Oswaldo Aranha, Firmino Paim Filho. Sim, que era de vacaria. Então tem todo esse processo que ele O vai... Júlio de Castilhos morre quando? 1903. E esse legado, então, permanece por mais de 50 anos muito forte. É isso? Cara, esse legado vai terminar em 64. A 64 com o João Goulart. Com o João Goulart. O João Goulart é o discípulo principal do Getúlio. O João Goulart é o filhote político do Getúlio. Se nós botarmos por essa... Trabalhista. Pela linha trabalhista, que era o lado B do Getúlio. Que era o lado B, mas que estava com os dois pés dentro, porque aquele em 45, quando abre o pluripartidarismo, ele monta o PTB trabalhista e o PSD positivista do Rio Grande do Sul, com as lideranças políticas de cada estado e com as lideranças econômicas que estavam debaixo da asa do varguismo. Que vai ser aqui em Novo Hamburgo, tu vai ver isso claramente. Só que aqui em Novo Hamburgo, além, tu tem essa dissidência desse movimento muito forte em toda a região colonial aqui, que é o integralismo. Excetuando 24 lá com a nossa feira agrícola, né, agroindustrial, excetuando o momento do Decreto Ouro 27, quais são os 3 momentos mais importantes da história de Novo Hamburgo que vocês elegeram? Para a gente começar a conversar sobre isso para os próximos 400 dias. 63, primeira FENAC. É difícil isso, porque é uma... marcos, mas eu entendo que alguns são tênues, né? Um momento de ruptura ou de... É que Novo Hamburgo nunca teve uma ruptura forte. Novo Hamburgo passa... Eu preciso te dizer, por exemplo, Paulo, mais recente, e aí vocês são os doutores da história inteira aqui, que a eleição de Nelson Ritz, ela traz o MDB para 20 anos. Para 20 anos. Antes da democratização. Antes da democratização. Um MDB conservador, mas um MDB que vai ter, por exemplo, um olhar pela cultura que nenhum político antes tinha. Não é um momento de ruptura, talvez. É um momento de ruptura. Esse é o que eu vou escolher, então. Tá bom. A eleição do Nelson Ritz. O terceiro. Porque daí tu já tem a porta aberta para a chegada do trabalhismo depois. Sim, com o Copete, com a volta do Copete. Isso. Né? Depois o que foi o PDT de Novo Hamburgo com o Ayrton Santos. Né? Essa pula. Depois o que foi os 2 governos petistas numa cidade tão conservadora, tão tradicional. Mas é verdade, a eleição do Eugênio Nelson Ritzel é muito significativa. Ele não foi o mais votado, né? Se foi pelas chapas tríplices, ainda tinha lá, agora... O mais votado era o pai do Fischer, né? Do sim. Da mesma forma que que anteriormente o Copete foi mais votado. O Copete foi mais votado, mas quem entrou foi o Miguel Schmitz. Né? Porque era a lista, só para vocês entenderem, eram listas tríplices. Cada partido tinha 2 partidos. Cada partido botava 2 ou 3 candidatos. O partido que acumulasse mais votos ganhava. Então, nós 3 aqui do mesmo partido, eu fiz 2, ele fez 1, ele fez nada, eu assumo. Porque o nosso partido fez 3, o outro partido só fez 2. Então, muitas vezes Nelson Ritz era para ser o terceiro do partido. Se eu não me engano, era o terceiro do partido. Miguel Schmitz também não foi o mais votado. Quem foi mais votado foi o Copete, se eu não me engano. Então, tu tinha isso. Isso foi uma estratégia do governo militar, justamente porque em 74 eles tomaram uma lavada muito forte nas eleições locais, e aí fizeram isso para tentar burlar, e deu muito certo. Né? Rodrigo, tem algum chute aí para outro momento de ruptura, ou bem emblemático? Ajuda ele, Paulo.
Criação do... O Odon, cara. Para mim, assim, FENAC é um cume, mas eu acho que o Odon Cavalcante... FENAC Santini, né? Prefeito Santini, uma série de empresários 63 muito fortes. Santini, depois o Nível. O Nível entra em 64, sai só em 69. Uhum. Eu acho que... Por que o Odon? Que realizações foram essas ou que marco, que ruptura foi essa? Na verdade, ele foi, ao mesmo tempo em que ele era alguém, concordo, porque ao mesmo tempo que ele é alguém que tem uma vinculação com o Rio Grande do Sul e tem uma vinculação local nesse âmbito, né, político, entendimento e familiar, por ser casado com uma CREF, mas ele vai ser um cara bastante habilidoso no sentido político, de saber lidar com o empresariado, com os comerciantes. Ele, ao mesmo tempo, ele faz parte de um grupo católico, não sei se ele era católico, mas era vinculado a uma família ele era católica, né? Mas ele vai ter um trato ali com... Um paraibano, imagino que sim. Né? Um paraibano provavelmente era católico. Não seria luterano naquele momento. E até porque os CREF também não eram, e na época mas era mais complicado. E ele vai também ter também além das realizações que ele vai fazer, ele vai ser um cara, por exemplo, que vai impedir ações do Estado Novo de intervenção na Fundação Evangélica. Opa, interessante essa história. Ele vai impedir que ali seja fechado, né? Não só ele, mas ele como uma autoridade, porque ele percebe o momento e olha... Mas ele é o cara do momento do incidente, né? Ele era o prefeito no incidente. Da 42 ele era ainda o prefeito. Sim. Ele estava saindo. Ele não impediu que o seminário, como é que era o nome? O Lerra Seminário. Seminário fosse fechado. Sim. Mas aí é o seguinte... Fugiu da curva. Porque havia interesses não só do secretário Coelho de Souza, que era o secretário de Educação do Estado, mas também do próprio arcebispo Dom João Becker, que era um agente político fortíssimo nesse momento. É um cara que estava desde 1912... Não deu o nome de rua em Novo Hamburgo, Dom João Becker? Não, sem São Leopoldo só. Provavelmente não deixaram. Porque o Dom que nem João São Becker, Paulo, que não tem nenhuma rua chamada Getúlio Vargas. Porque, assim, o Dom João Becker, ele é um grande sabonete na história. Por quê? Porque ele vai sabendo jogar com... Ele passou por vários governos. Sim. E ele tinha um pé atrás com os jesuítas, embora um dos seus assistentes mais próximos fosse um jesuíta, Luiz Gonzaga Jäger, né? Então, mas ele tinha... Então, havia interesses diferentes. E o Odon Cavalcante, ele sabia até que ponto ele poderia ir. Então, quando foi possível, por exemplo, é o caso da Fundação Evangélica, ele percebe, inclusive, como uma forma de se aproximar e trazer para perto de si esse empresariado luterano, que era importante, que já não havia mais os partidos políticos, mas tu tem a força empresarial. Para quê? Tu tendo esse povo do teu lado, tu vai conseguir trabalhar para o desenvolvimento da cidade. Todo mundo debaixo do braço. Exato. Tanto que depois, quando em 42, 43, com o acirramento da guerra, tu vai ter nomes como Guilherme Becker fazendo parte da Comissão de Defesa Aérea de Novo Hamburgo. Como é que Defesa Nacional, como é que era? Liga de Defesa Nacional de Novo Hamburgo é toda formada por gente de sobrenome alemão, cara. Toda formada por gente de sobrenome alemão. E católicos e luteranos. Ao contrassenso que viviam. E aí tu vai ter... Quem vai operar... É uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que o Odon vai estruturar as políticas varguistas dentro dessa coisa, quem vai colocar isso, e é um cara que tem menos tato político, é o Nelson Schneider. O Nelson Schneider é o cara que não vai ter esse tato político. Nenhum. Nelson Schneider chega e arrasa, todo esse processo que vai preso o Dr. Günther Schinck, o Willy Martin, toda aquela turma, isso é dentro já do governo do Nelson Schneider. Ele dá as tintas? Não é que ele dá as tintas, é que tu tem um governo do estado que é muito forte. Aí também a gente tem que ver qual é o tamanho da tua perna pro passo que tu vai dar. Não. 44 é o... Então vai ter até 40... Qual é que é o governo do estado em 44? Até 43 ainda é o Oswaldo Cordeiro de Farias. Isso, Cordeiro de Farias. Ele sai em 43 e vai para a Segunda Guerra.
e assume Ernesto Dornelles, Ernesto Dornelles. primo do Getúlio Vargas, Isso. que fica até 45. Né? Embora o Ernesto Dornelles tivesse uma coisa, né, tanto que ele vai escolher o Alberto Pasqualini como secretário do Interior, que vão tentar ter uma postura, por um lado, minimizar os efeitos do Estado Novo, mas por outro, tu vai ter também ainda o Estado Novo acontecendo e alguns prefeitos, como é o caso do Nelson Schneider, impondo regras mais incisivas. Então isso vai Tá ser bastante escolhido, forte então. também. Odon Cavalcante, E FENAC. FENAC e Nelson Hitz. Nelson Ritson. 3 estamos pontos consensuados cruciais nisso, então. para dentro dessa. A gente tem fotos aí no ponto, Bruno, por favor. Roda para nós, vamos olhar juntos isso, encaminhando o encerramento desse programa. Olha, coisa Eu linda. conheço Hein? esse lugar. O Rodrigo também conhece, né, Rodrigo? Rodrigo esteve lá, por sinal, nesse dia. Ah, O tempo que ele cantava Você bastante. reconhece aqui, Rodrigo? Bons O tempos. Jorge, talvez o Jorge Trends, nosso cantor hoje, do Júlio Kuntz. Ah, é verdade. O Tenha Jorge passado Trento por provavelmente já deve ter passado por ali. É. Ali nasceu o Júlio Kuntz, né? Não. Não. O Coral. Coral. Não, Júlio ali, Kuntz não, né? não. O Júlio Kuntz foi o grande primeiro regente ali dessa. O Frozen, né? O Frozen. Gesamtverein Hoje Frozen. um prédio preservado. Isso, com- prédio do Grêmio, sindicato. É uma coisa, deixando claro, né? Não é a Frozen lá da. Isso, não é Let It Go. filme, Não é mete o outro- Let It Go, Tá que essa é bom. o Gesamtverein Frozen. Isso aí é uma foto do Festival de Cantores Alemães do Frozen em 1905. Foram Mas isso- 3 dias. Mas isso é... É Hamburgo Velho, é a General, a General Osório. É a General Osório. É Parece General meio Osório. distante a casa. Sim, não, mas aí que tá, tu vai olhar do outro lado ali, por exemplo, não tem a Casa Gerhard, não tem nenhuma casa. Do Não- outro lado era um campo Não é lá ainda. de baixo, será? Não, Hã? não é de baixo da Vitor Hugo, isso? Não, é ali Eita descendo. foto. É um pouco antes. A questão não é que tinha não. visto essa foto ainda, Paulo. Não, essa é a foto da Fundação Ernesto Frederico Schaeffer, o nosso arauto das Mas fotos, das Pode imagens. passar, de tudo. Bruno. Ah, eu sei também onde é que é. Tu Essa é reconhece, massa. Rodrigo? Tu já deve ter ido no cinema lá. Eu disse, esse tempo todo, esses Forcolém, 200 tu foi no anos... cinema lá, Forcolém? Não. Não. Ah. É o Opa, Sayonara. aí tu veio. Na verdade, ainda não era. Ah, Esse era aí era o Sayonara. Cine Teatro Carlos Gomes. Isso, Nossa essa vida, foto é de 1930, 1932. Eu não Já consegui. era a família Blanca, Rain? Já eram os Blanca, eles que criam. Na verdade, eles compram depois o Carlos Gomes da outra família e depois, na década de 60, eles transformam em Sayonara. Né? Carlos Gomes, que era na esquina. Não. No meio da da, esquina de baixo, qual era? da esquina de baixo era o Guarani. Guarani. Guarani fecha em 49. Eles Sim. destroem o Guarani para fazer um prédio Tem uma gigantesco. foto maravilhosa que alguém animou recentemente na internet, que é um pelotão do exército que acho que estava assistindo um filme. Não é pelotão do exército, porque eles são alunos do São Jacó. Ah, todo mundo uniformizado Todo mundo. de cap. O São Jacó tinha uniforme militar, cara. O São Jacó era todo Sabia, uniformizado. Paulo, Aquela foto lá eu consegui ver, era E um de vídeo 41. muito bonito que fizeram, né? Eu Muito bonito. consegui dar um zoom naquela foto e ver quais eram os filmes que estavam passando. Aí joguei pra internet, consegui achar, então. Parecia uma pessoa do exército. Não, né? parecia, eles andavam fardados. Todos fardados. Eles andam todos fardados. Pode rodar a próxima, por favor. Aí, agora tu já pegou mais pesado. Essa é incrível. Essa puxa foto é vida. incrível. Não conseguimos aproximar, não. Não tô conseguindo enxergar Essa na foto aí direita. quase não entra, é de tão pesada que ela é. É. cara. Essa foto é o seguinte. Em 1922, tu vai ter um. 1922. Eu sei que aconteceu em 22. É. Em 1922, tu tem duas instituições. Duas instituições que se juntam. Tu tem um time de futebol chamado Esporte Clube Cruzeiro, que vai se juntar a um bloco carnavalesco chamado Bloco Os Leões. E essa junção em 22, lá no bairro Rincão, em outubro de 22, vai fundar a Sociedade Cruzeiro do Sul. E essa é uma foto que a artista plástica linda, Raquel cara. da Silva me enviou. Foto maravilhosa da família do vô dela, que é o Pacheco, o primeiro presidente da Cruzeiro. E é uma foto do Bloco dos Leões. Eu acredito que essa foto é inédita.
Estamos vendo pela primeira vez. Eu acho que sim, que eu não acho, Olha, nunca eu tô tinha todo visto essa arrepiado foto. aqui, Paulo. Eu não arrepio. tinha visto ela. Essa Verde, foto né? Também tem- não me recordo. Essa foto é tão Olha pesada só. que ela quase não abre aí, apesar dela ter só E é a 100 e poucos sociedade KB. de origem negra, né, criada por negros mais antiga que a gente tem Em em toda a região. Em toda a talvez. região, Toda em toda a região. região. Centenária, patrimônio cultural de Bonito. Novo Hamburgo, Parabéns, patrimônio Paulo. cultural e Obrigado por material. pela deferência de trazer essa foto para nós hoje. É uma aqui, foto hein? fantástica, Muito bom. é algo que Nesse eu período acho de carnaval assim... faz muito sentido. Muito obrigado. É, né? eu acho que tem tudo a Essa ver com o dia terça de de hoje, já que carnaval. vocês estão vendo isso aqui na terça-feira de carnaval, Isso aí. porque o Cruzeiro é um marco de resistência, né? De pessoas que estavam alijadas de participar da vida social dos brancos. Tu não podia entrar no Aliança, tu não podia entrar na ginástica, tu não podia entrar... Curiosamente, no- eles locavam a sua sede Isso, para a Para- sociedade. dos brancos, mas eles não podiam entrar. Daí, quando tinha festa dos Quanto brancos, festa eles dos não podiam brancos entrar. no barracão da Cruzeiro, eles não podiam Oswaldo entrar. Cruz, né? Sociedade Oswaldo Cruz, que ficava ali próximo. Né? Não. Eles emprestavam a Isso. sede. Mas eles a Cruzeiro... alugavam a sede do Cruzeiro para Isso, mas a Cruzeiro já onde é agora para os ali, que tinha associados. os dois barracões de madeira ali da Cruzeiro. Não, né? eu digo, mas a Sociedade Oswaldo Cruz não tinha sua sede. sim, a Sociedade E dos ela Oswaldo usava Cruz, para seus eventos, para seu, e eles estavam evento fora. social, né? Já tínhamos os bailes das A história da 15 Cruzeiro, anos, a história né? do Cruzeiro é um troço fantástico. Põe a próxima para nós, por favor. Essa casa eu conheço também. Essa casa ainda tá lá. Eu ia É. dizer firme e forte, mas Nem tão é, firme, nem tá tão meio firme. abandonada, né? Tá meio assim. Essa casa fica na beira da Vitor Hugo Kunz, ela ficava de frente para os trilhos. Né? Os trilhos passavam, digamos assim, na pista de cima da É uma casa de Vitor Hugo paisagismo Kunz. hoje, o que é ali? Não, é casa de família, eu acho que ainda não tem nada assim. Não, Essa não, casa mas é aqui. do Frederico Lothar Ott, um dos irmãos Ott, Fundadores. que vão fundar a fábrica de carrocerias, que vai ser a primeira fábrica, uma das primeiras fábricas de ônibus do estado do Rio Grande do E a Sul. primeira do Brasil botar o bloco A dentro. primeira fábrica do Brasil a ter um capô, a fabricar um ônibus com capô interno. Coisa linda, hein? Inspirado, e aí é uma coisa legal, porque o Maurício Ott, técnico de bicicletas, campeão aí de técnico mecânico de bicicletas, ele cedeu o acervo familiar para ser digitalizado. Eu digitalizei lá na E uns Schaefer. alemãozinhos que fabricavam ônibus aqui, nós tínhamos duas fábricas de ônibus aqui, né? Tinha a Catelli Hennemann, Catelli Renner, que era ali depois Major Bender. na Major Bender, B. e tu tinha a Ott também aqui, mas tu ainda tinha outras menores que faziam. Outras. A Central, por exemplo, tinha uma oficina no bairro Santo Afonso em que ela fazia algo... E aí, Paulo, esses alemãozinhos saíram daqui e foram fundar o que hoje a gente conhece como essa gigante mundial chamada... Na verdade, né, aquilo que tu sabe bem, a Nicola passa aqui os donos da Nicola e vão lá na Ott. Quanto é que vocês estão ganhando? Ah, estamos ganhando 200 cruzeiros por hora. Eu pago 350 e a casa, alojamento para vocês lá em cima em Caxias. E levam todo mundo. Levaram esses caras para Cinco lá, alemãozinhos. fundaram a Marco Polo, né, levaram da Catelli, da Hennemann, e agora levaram Rodrigo Luiz dos Santos também para dar aula na UX, né? Levando o nosso cérebro. Duas fotos, é isso? Isso, esse é o ônibus. Ah, esse é o ônibus. Esse é o ônibus. a Ele é jardineira. inspirado num Pós-jardineira. ônibus alemão. Isso é uma questão interessante. Eles Não tinha importam. visto essa foto. Esses são os choferes, com certeza. São os dois donos da empresa. São o Frederico mas e o vestidos irmão. com luvinhas, parece? Na impressão minha. Sim, mas, né, cara, eles eram os homens de classe, né, velho? Puxa vida. Cara, Fidalgo. eles trazem revistas alemãs e copiam. Aí eu perguntei Mais alguma, Bruno? pro Maurício, mas que tipo de Mas alguma não. formação tinha esses Obrigado. caras? Que formação, cara? Eles vieram de lá fabricando carreta de boi. Eles vieram para Novo Hamburgo fabricar carreta de Da boi onde vieram? do Picado dos Nabos, aqui entre Dois Irmãos Betinho e conhece Sapiranga. a Picado dos Nabos. Betinho, a Tu Herta sabe tá como é aqui que é o com a nome? gente, Como é que é o nome do conhece Picado dos Nabos em alemão? Como é que é lá? Né, Impossível o Paulo Daniel impossível. repetir o que o Betinho falou. Não, eu não vou Nenhuma me chance. arriscar. Tu que é ploa. Mas é a picada. Na verdade, eles falam de picada dos suábios também ali. Suábios chinesa. Que era uma localidade do norte da Europa. Mas, cara, eles vêm de lá para fazer carreta de boi aqui. Paulo Daniel Spolier, dia 1º de março, 400 dias para o centenário de Novo Hamburgo. A VAR TV vem conversando sobre isso desde sempre, mas muito especialmente essa contagem regressiva desde os 1000 dias. E teremos aí muitos eventos, muitas oportunidades. Continuamos contando essas histórias. E tanto quanto lembrando a história, poder ter um olhar para o futuro. Pensar que Novo Hamburgo a gente quer que seja, como a gente quer que seja Novo Hamburgo nos próximos anos, para as pessoas que a gente ama, né? Obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Bom carnaval para ti. Bom carnaval para vocês que estão aí Quarta-feira de cinza. assistindo. Enterros Então, na ossos. terça-feira de carnaval, essa hora eu já estou em casa fazendo porque amanhã eu volto a dar aulas. Amanhã os meus bebês voltam à sala de aula e, por incrível que pareça, parece que a gente vai dar aula pela primeira vez na vida, né, Rodrigo? Frio na barriga Exatamente. é sempre o mesmo. Rodrigo Luiz dos Santos, os alunos também estão preparando o friozinho na barriga, aquela coisa não dorme, esperando quem eu vou encontrar. Será que encontrarei Paulo Daniel ou será que terei mais sorte esse ano? Onde andará, Paulo Daniel? Rodrigo Luiz dos Santos, obrigado pela presença, doutor. Seja muito bem-vindo. Uma alegria poder te ter com a gente. Teu ponto final. Bom, agradecer, né? E eu acho que é sempre importante, a gente brinca aqui e como estamos entre amigos, né? Eu acho que a conversa flui de uma outra maneira e a forma também de falar um pouco da história, né? Porque a gente às vezes acha que história é aquela coisa chata de decorar datas e não sei mais o que. Não, a gente brinca que a história também tem que ser falada de uma forma que alcance o máximo de pessoas. E quando a gente está num ambiente legal e falar dessas histórias, e são coisas que, de certa forma, ainda tem reflexos na própria comunidade. Então a gente não está falando coisas que, embora 100 anos, historicamente 100 anos, para nós é muito tempo, mas na história da humanidade é pouquíssimo tempo. E quanta coisa já aconteceu nesse período. Então, a gente brinca, né, tira sarro um do outro, mas isso é a parte legal das amizades que a gente faz também, e também isso muito por conta dessas trocas de experiências possibilitam, e além só do acadêmico, né, que é só isso, fica uma coisa Novo Hamburgo chata. prepara-se para recuperar essa hegemonia, te cuida Campo Bom e avisa o pessoal de Caxias que não olhe meio atravessado pra gente também. Tá, eu mando o recado Que lá a pra gente vai eles. tomar o campo dos Uma burros. bancada maravilhosa nessa terça-feira, agradecendo demais o carinho dessa nossa audiência. Obrigado, Bruno e Juliano, na nossa técnica. Obrigado, sobretudo, você. Eu volto amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá!